Essa é a marcação. Então, 1 João 4, do 7 ao 16. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se não amamos uns aos outros. Deus está em nós e Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, quando a gente fala em amar ao próximo, amar a Deus, é muito falado isso, né, nas igrejas. Quando se fala esse versículo, a gente ouve muito em falar que temos que amar a Deus, temos que amar o próximo, mas pouco se ouve em amar a si mesmo, né? E como que a gente ama nós mesmos, né? Se cuidando. Eu cuido do meu cabelo, eu tenho vaidade. É isso que se mostra o amor, né? E aí eu comecei a tentar entender sobre se amar, né? E aí eu comecei a ver na Bíblia que Jesus, ele era a expressão do amor, né? E ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era a luz do mundo. Ele sabia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, que ele era o bom pastor. E aí eu parei para pensar assim, será que hoje a gente sabe quem nós somos, né? Na questão de nos acharmos como Filho de Deus, como luz também no mundo, porque Deus nos colocou aqui para que nós levamos luz para as outras pessoas, que sejamos sal da terra. Será que nós temos visto essa importância que nós temos, como nós temos nos amados, para poder passar isso para o próximo? Eu sei que tem vários fatores que incluem, né, se amar. E o Rodrigo e o Alan têm falado muito sobre isso nos últimos tempos, né? E eu decidi falar aqui sobre corpo, mente e espírito. Porque nós não temos como pensar em uma vida de amor sem antes pensarmos em cuidar de nós. É como se o mandamento fosse assim: ame-se e depois ame ao próximo. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, se você não se ama, você não se cuida, como que você vai conseguir passar isso para sua família, para as pessoas que estão próximas de você, né? Nem sei mexer nisso aqui. A mente, né? Quando a gente fala sobre a nossa mente, né? A Bíblia ela nos diz que Jesus veio para nos trazer a paz, que quando a gente deita em paz, a gente logo pega no sono.
Porque muitas vezes a gente tem deixado a nossa mente conturbada, enchendo ela de coisas, às vezes desnecessárias. Eu li um artigo que fala sobre isso, sobre a quantidade de informação que a gente coloca sobre a nossa mente no dia, isso acaba acarretando na noite que a gente vai ter, se é mais agitada, se é menos agitada, vai acarretar no nosso descanso. E aí a gente, estou tentando resumir aqui, gente, para correr um pouquinho com o tempo. E a paz, ela excede todo o nosso entendimento, né? Então eu acho que para a gente cuidar da nossa mente, nós temos que ter essa paz. E para a gente ter essa paz, a gente tem que buscar em Jesus Cristo. Ele é a luz, então ele não veio para que a gente tenha trevas. Então ele não veio para que a nossa mente fique conturbada, agitada. Ele veio para que a gente tenha paz. E tenha paz e vida em abundância. Voltei. O Espírito, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, onde está a nossa verdade, né? Onde a gente consegue ter comunhão com o Espírito? Na nossa oração, na nossa leitura diária, na nossa meditação. Nós não precisamos ler textos enormes e tentar entendê-los. Claro, é ótimo isso. Mas se a gente pegar um versículo por dia, pela manhã, meditar nele, a gente vai estar cuidando do nosso espírito e da nossa mente também. Porque quando a gente medita na palavra de Deus, a gente tem conforto no nosso coração, na nossa mente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o corpo. Quem me conhece sabe que eu gosto de uma linha de alimentação mais saudável. E nessa correria, no dia a dia, a gente acaba deixando isso de lado, né? É mais fácil comer aquilo que já vem pronto, que está ali na prateleira, né? E Deus tem falado muito isso comigo, né? Porque depois das crianças eu acabei... Você cuida dos filhos, cuida da casa e do marido, do cachorro, e aí você vai ficando, né? E eu tenho percebido muito isso, Deus tem falado muito comigo através de algumas mensagens. E eu parei para pensar, como que eu consigo cuidar de todo mundo se eu não cuido de mim, né? Porque só quem se ama consegue amar o outro. E normalmente nós temos comido errado, não temos cuidado do nosso corpo, que é o templo do Espírito, né? E se a gente se espelhar em Jesus, que é o nosso referencial de vida aqui na Terra, o foco dele não estava na comida. Ele sabia que quando Satanás estava oferecendo pão ali para ele, ele não estava oferecendo apenas o pão. Ele estava numa guerra espiritual. Então, muitas vezes a gente não consegue vencer a guerra com aquele bolo, né? Estou no segundo pedaço já, estou pensando em comer mais um. E sabendo que o açúcar faz mal, que a farinha branca faz mal, a gente sabe, porque a Bíblia diz que a gente se perde por falta de conhecimento. Mas hoje a gente tem muita informação aí na mídia e não temos levado isso em conta. Nós não temos vivido o que a gente tem ouvido e o que a gente tem pregado. Então, assim, quando a Bíblia fala sobre nós sermos o templo do Espírito, a gente esquece disso. A gente acha que quando fala que quer o que a gente vai comer ou que a gente vai beber, a gente faça tudo isso para a glória de Deus, a gente esquece que se às vezes a gente não faz isso para a glória de Deus, a gente está pecando contra o corpo.
Só que muitas vezes a gente acha que o pecado contra o corpo é a prostituição, não, às vezes não. Ou a falta de cuidado com o corpo, com o templo do espírito, também é uma forma de pecado, né? E muitas vezes a gente usa aquela desculpa, né? Eu não faço exercício físico porque eu não tenho tempo. Se a gente parar para pensar, um tempo atrás não existia, né? O WhatsApp, não existia o Instagram. E hoje existe. Como a gente conseguiu encaixar eles na nossa vida que já era tão corrida? Mas conseguimos. Às vezes a gente fica 1 hora, passa um tempo ali na frente do celular e a gente não consegue passar 1 hora cuidando da nossa saúde e do nosso corpo. Então eu vejo isso assim, andei lendo assim, e Deus tocou muito no meu coração que isso não é só físico, mental, é uma guerra espiritual. Satanás, ele está tentando roubar o nosso tempo, está fazendo a gente deixar de lado o cuidado com o nosso corpo, porque ele sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito. E que a gente pode influenciar a vida de outras pessoas com a nossa vivência. Como o Du disse aqui no começo. Às vezes não é o que a gente fala, é o que a gente vive. E a gente tem que viver mais o que se prega, o que é ouvido e colocar mais em prática. Aqui tem falado muito sobre o cuidado com o nosso corpo, sobre o cuidado com a nossa mente. E às vezes a gente tem deixado isso de lado. Isso aqui é uma pesquisa que eles fizeram com os macacos lá nos Estados Unidos. Eles alimentaram os mesmos macacos com a mesma comida saudável, própria para o macaco, só que o macaco cortou aqui. O A e o B é o mesmo macaco, o C e o D são os mesmos macacos. O macaco que se alimentou com mais calorias da mesma comida saudável, só que ele consumiu mais calorias do que deveria. Ele é um macaco de 26, eles são macacos de 26 anos. Aquele ali que consumiu as calorias exatas que ele precisava para o corpo, parece mais jovem. O que consumiu calorias a mais do que o corpo precisava, ele se mostra mais velho. E nessa pesquisa, porque assim, a idade de 26 anos já é uma idade de um macaco idoso. E nessa pesquisa teve macacos que chegaram aos 30 e poucos anos. Por quê? Quando você se alimenta bem, você não tem inflamação no organismo, você não tem alteração da insulina, você não leva danos aos cérebros, causando inflamação e perdas cognitivas. Então, quando nós fizemos isso, nós não estamos só destruindo o nosso corpo. Nós estamos pecando sobre um bem precioso que Deus nos deu. Nós temos saúde física, nós temos saúde mental, e muitas pessoas gostariam de ter isso. E nós não valorizamos. E como nós vamos conseguir amar o próximo se nós não fazemos isso com nós mesmos? Então, nós estamos comendo demais, de forma errada, estamos comendo o que não foi feito para comer, e estamos dando isso para as nossas famílias e amigos, que são as pessoas que nós amamos, que estão ao nosso redor. Estamos deixando de amar e estamos deixando de nos amar e de amar as pessoas que estão ao nosso lado. E só para finalizar aqui, vou pular um pedaço. Voltei, peraí. A Bíblia lá em João 10:10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E essa abundância de vida que Deus fala é abundância nas coisas boas da vida, né? Da gente estar com a mente boa, com o corpo bom, com o espírito em comunhão com Deus. E nós não podemos aceitar viver isso pela metade.
Nós não podemos aceitar que o nosso corpo seja cheio de porcarias, de coisas que não fazem bem para a saúde, sendo que tem tantas pessoas num leito de hospital precisando do que a gente tem. E o Senhor diz lá em Isaías, né, para o povo: eu sou o Senhor e sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem são e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. E em cima dos alicerces antigos, vocês reconstituirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente as casas que tinham caído. Então, assim, o que eu tenho assim para dizer é que a gente não se baseie no que as pessoas estão vivendo ou da forma que elas estão sobrevivendo. Que a gente se baseie em Cristo, que a gente reconstrua os alicerces das nossas vidas e construa na base firme, na rocha, que é Cristo Jesus. E que a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida, Ele vai completar. Então, que seja essa nossa oração, o nosso pedido, e que a gente não pegue essas informações e guarde elas conosco, né? Que a gente possa transformar a nossa vida, nos amar mais, para a gente poder amar o próximo. Amém?